para o cristianismo. Como o cristão se porta com a religião. O cristão e as questões políticas, que seria o mais interessante. Que aí a gente que tem a maioria, né, da população se intitulando cristão, esse cristão saber quais são os direitos, quais são os deveres, ele entender dentro da Bíblia como que ele tem que se posicionar e deve se posicionar. Né? Pois nós chamamos justamente por isso, Adalto, a questão das eleições que estão chegando aí, e a gente vê muitos candidatos, muitos políticos usando o cristianismo, que seja a sua religião, em cima do cristianismo, isso, né? para fazer marketing. Eu queria saber como é que você vê essa questão desses candidatos, desses políticos se apropriarem do cristianismo, se apropriarem da Bíblia, se apropriarem de discursos bíblicos para crescer e conseguir votos da população. É um tema bem falado, porque o que a gente vê normalmente as pessoas, esses políticos, né, se utilizando do púlpito como palanque e da igreja como um curral eleitoral. Isso é uma pena, porque de fato você acaba distorcendo a função de cada um. Né? Quando esses políticos entram nessa seara, dá para perceber pessoas que querem chegar ao poder para ter o poder para si próprio. O bom de falar de política é você saber o termo. Como a gente disse, religião, a religião ampla é a crença em alguma coisa. As pessoas se reúnem por causa de uma crença, né? Cada uma na sua. O cristão em Cristo. A política vem do grego, né? A sociedade grega que começou a desenvolver esse assunto, porque foi a sociedade mais organizada, né? O império mais organizado. E política quer dizer polis, cidade, ou sociedade, e o tikos, que quer dizer bem comum. Então é o bem comum da sociedade. Quando a pessoa quer chegar ao poder para se enriquecer, para se empoderar, seja financeiramente ou de outra forma, já perdeu todo o propósito. E é nesse momento que o cristão tem que ter o olhar clínico e espiritual para poder diferenciar isso. Como nós, cristãos, a gente vai conseguir ter um olhar para se nós estamos sendo enganados, se a pessoa só está usando o nome de Cristo ali só para ir para o poder, porque você sabe que depois que chega lá não vai seguir o que falou. É um lado difícil, porque tem muita gente que engana, né? A própria Bíblia diz que às vezes a gente é enganado. Como que a gente faz para a gente saber lidar com isso? A primeira coisa que eu vejo é o seguinte: a gente não cometeu os erros que a maioria dos 81% comete. É achar que misturar religião com política é pecado. Que religião está à parte da política. Não está, né? Outros se tornam apolíticos, não querem saber de maneira alguma. E outros se tornam partidaristas, né? Eles se tornam partidários de pessoas ou filosofias que não condizem em nada até com o cristianismo. A primeira coisa que eu vejo para a gente fazer essa peneira é entender que o homem foi criado para a política, sim. Olha que interessante, quando você vê a criação em Gênesis, você vai observar Deus criando o homem para gerir a terra, né? Ele coloca o homem e a mulher no jardim e ele dá trabalho para cada um. E o trabalho principal do homem é gerir a terra. Gerir o mundo, né? Administrar o mundo. Administrar. A política é isso, é a administração das coisas públicas, né? A política é a administração das coisas públicas. Como que eu, cristão, então me torno apático, não quero saber de nada disso, mas caminho aqui por essa terra. A gente tem um tempo, a gente crê, a gente foi chamado por um propósito para glorificar o nome de Cristo, o nome de Deus, e eu glorifico isso através de muitas coisas. Na minha vida no casamento, no meu trabalho e na minha vida social. Como cidadão também. Como cidadão. Então, a segunda parte que seria respondida, como identificar, né? Porque eu acho que hoje existe muito engano. A Paula ia até citar, né, Paula, aquela pastora... Flor de Lis. Que é um escândalo, né? E outros escândalos. Acusada de ter matado o marido. Enganou muita gente. Eu lembro de ter visto uma entrevista daquela mulher na Isto falando de adoção de filho, não sei mais o que. E as pessoas, como diz, né? Pessoas esclarecidas são enganadas. Biblicamente, isso não é novidade. Isso nos frustra e tem que frustrar mesmo. A gente fica chateado com essas situações. Pessoas que se dizem servas de Cristo, que têm uma religião cristã, mas por trás disso tem uma vida totalmente imoral, né? Pessoas que se escondem, vou usar um termo, atrás da cruz,
para fazer outras coisas. Interessante que isso não é novidade. O apóstolo Paulo, em suas cartas, nos insiste em mostrar os lobos vestidos de ovelha. Né? Dos crivos da peneira que a gente poderia passar um político, aquele que já está lá. Um exemplo, um primeiro exemplo. É mais fácil para... É mais fácil. Esse é mais fácil ainda. Né? Vamos começar do mais fácil. Esse cara entrou lá, pobre e saiu rico. Ele chegou lá numa condição financeira e hoje já tem outra condição financeira? Será que já anda de jatinho? Será que já tem casa, já tem mansão? É uma questão a se observar. Será que ele usa o púlpito de fato para poder manobrar as pessoas? Ou ele usa para falar da Bíblia, para falar de Jesus? Né? E lá no Congresso, ele tem defendido as questões cristãs, o que a gente chamaria dos princípios e valores cristãos. E aí a gente, é um assunto muito mais amplo, né? Não digo polêmico, mais amplo. Você fala de questões familiares, de questões da educação que a gente tem na escola hoje, e de tantas outras coisas que é de interesse do cristianismo. Gente, quando a gente fala de 81%, a gente está falando de católico e evangélico. Sim. Isso é IBGE, isso não é fonte aleatória. Tanto o bom católico, o praticante, como o evangélico, ele defende esses valores. Não tem nenhum padre, nenhum pastor que vai fugir dos valores bíblicos. Família é um exemplo. Né? Como que questões políticas influenciam dentro da vida familiar, né? Da criação dos seus filhos. Com né? certeza. Se deixar o Estado, que não é o papel dele, amordaça a sua boca e fala como que você tem que criar e não. É verdade. E você que tem uma filosofia, um princípio e um valor cristão, acaba ficando vedado, impedido de fazer a criação conforme os seus princípios e valores. Será que esse deputado, esse senador, ou até o presidente da República está lá defendendo esses valores? Né? Eu acho que o primeiro critério seria esse. Um segundo critério que eu acho que a gente tem que ter é discernimento espiritual, e isso a gente consegue através da oração. O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, ele fala que nós somos cidadãos do reino que deve orar pelas autoridades constituídas. Se a gente deve orar pelas autoridades constituídas, quanto mais naquelas que a gente vai votar. Como é difícil orar pelas autoridades constituídas quando nós temos autoridades como temos agora, né? Aí fica um pouquinho mais difícil. Tem que orar mais. Né? Um outro ponto que eu creio que tem como a gente fazer essa peneira, passar pelos os crivos da peneira, é partido político. Embora a gente não vai comentar isso aqui... Mas eu acho que os partidos políticos estão muito fora do ideal que eles falam, você não acha, não? Sim, mas eu vejo que tem pior ainda, Vera. Pessoas comprometidas com comunismo, que é uma forma de governo que não combina com o cristianismo. Né? E tem como a gente passar pela primeira peneira. É claro que o partido não vai dar esse atestado, né? Mas tem esse primeiro critério. Tem muitos partidos políticos que eles estão totalmente sintonizados com, não vou falar doutrinas, mas com formas de gestão política, né? Para agradar as pessoas que fogem totalmente dos valores cristãos. Eu acho que um partido mais alinhado com o comunismo, e não tenho medo de falar isso, a gente vê as guerras mundiais, né? A gente vê os países que entram por essa doutrina, como que o cristão é perseguido. Pega ainda o país que consegue sobreviver do comunismo hoje, como que o cristão é perseguido lá dentro. Nem aceito ele é. A pessoa, para ter uma Bíblia, ela tem que rasgar porções da Bíblia e dividir entre membros de uma igreja que se reúne escondido, porque se são apanhados, são pessoas que podem ser levadas à morte. Então, isso chega ao Brasil, devagar, mas chega, através de nome, sobrenome, sigla e tudo. Então, isso seria mais um critério para a gente começar a peneirar isso aí. É claro que não existe receita 100%, mas o cristão ele tem, principalmente, a Bíblia como a sua luz e como a sua lupa principal. Dá para ver.